uma série intitulada Cheios do Espírito, Capacitados para Viver. Capacitados para vencer. E é muito claro quando você olha na Bíblia, quando você vai à palavra, é muito simples de você observar que Deus nos criou para sermos vencedores. Deus não criou o homem para ser um fracassado. Deus criou o homem para vencer. Seria uma crueldade, um Deus sadomasoquista que fizesse da sua criação uma criação destinada ao fracasso. Mas há uma corrente teológica que simplesmente olha para a Bíblia e não enxerga que o plano de Deus para o homem é o sucesso, é a vitória. E saem com saídas do tipo, olha, sabe como é? Deus dá sucesso para uns, dá fracasso para outros, carregue aí o fardo que Deus te dá, a gente se encontra no céu, em nome de Jesus, amém. Mas é muito simples olhar para a palavra e ver que Deus tem um plano de uma vida vitoriosa para você. Não é que nós não passemos por lutas, não é que vira e mexe, nós não passemos por dificuldades, e às vezes são tremendas, parecem a nós coisas insuportáveis, mas a Bíblia nos garante que Deus não permite que você passe por alguma situação que não seja Ele próprio quem te capacita para enfrentar e vencer. Deus não dá a você a oportunidade de entrar em uma tribulação, um problema qualquer, sem que Ele te capacite para passar pelo problema e vencer. Amém? Confie nisso. Se você está passando por uma luta, não pense assim, acho que isso é mais do que eu posso suportar. Não, Deus Ele dá para você a capacidade para aguentar o tranco e sair do outro lado vitorioso. Amém? Nós somos capacitados para vencer. E eu comecei a explicar aqui que ser cheio do Espírito é ter a plenitude do Espírito. Ou seja, é ter o Espírito Santo em você e também sobre você. E nós começamos a entender aqui que a Bíblia nos mostra com muita clareza que o relacionamento do homem com o Espírito Santo se dá em duas vias. O Espírito Santo habitando em nós e o Espírito Santo sobre nós. Há algumas igrejas, alguns teólogos que acham, pregam e ensinam que quando você recebe a Jesus, o Espírito Santo vem habitar em você e isso já é o batismo com o Espírito Santo. Mas isso é um engano teológico crasso e grosseiro, porque você vai à Bíblia e é muito fácil de ver que são duas experiências separadas. Quando você vai a João capítulo 20... a Bíblia diz que no terceiro dia depois da crucificação, o dia da ressurreição, Jesus apareceu no meio dos discípulos que estavam escondidos, trancados num salão, com medo das autoridades. Aí Jesus, apareceu no meio deles. E o apóstolo Lucas diz para nós que os discípulos se assustaram, pensaram que era um fantasma, começaram a correr de um lado para o outro, e Jesus começou a acalmá-los, dizendo, calma, sou eu, haja paz. Quando eles reconheceram que era Jesus, eles se acalmaram. Jesus então soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Não aconteceu nenhuma manifestação de línguas, profecia, cura, nenhum tipo de dom do Espírito. Porque ali Jesus estava fazendo com que os discípulos se tornassem agora habitação, casa do Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós é para a produção do fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus. Quando você vai a Efésios, no capítulo 4, do versículo 11 em diante, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que Deus levanta na igreja os profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, com a finalidade de que o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, chegue à plenitude da estatura de Cristo. Ou seja, que nós manifestemos semelhança a Jesus em caráter, pensamentos, e o fruto do Espírito em nós é para a produção do caráter de Jesus. Amém? O Espírito Santo habitando em nós é a primeira experiência com o Espírito Santo. É quando você recebe a Jesus, quando você toma uma decisão consciente. Não somente baseada em emoções, mas quando você toma uma decisão consciente. Não, eu entendo agora que Jesus é o Senhor, eu entendo que Ele é o Salvador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, então é com essa que eu vou, é com esse que eu vou. Pronto, eu abraço Jesus como meu Senhor, nesse momento você nasce de novo e se torna templo, casa do Espírito Santo. Amém? Mas há uma outra experiência, porque quando eu vou ao livro de Atos, a Bíblia fala que a partir daquele dia da ressurreição, Jesus passou 40 dias revendo com os discípulos os princípios do reino. No 40º dia, Jesus ascendeu aos céus. Mas antes de subir, a Bíblia diz que Jesus disse aos discípulos, olha, permaneçam em Jerusalém, até que venha sobre vocês o Espírito Santo.
Se eu estivesse no meio dos discípulos, eu ia dizer para Jesus, não, peraí, Jesus, você está esquecido. 40 dias atrás, você soprou sobre nós e disse, recebam o Espírito Santo. E se eu tivesse feito isso, Jesus ia explicar, não, eu dei a vocês a primeira experiência com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo habitando em vocês, por isso eu gastei 40 dias passando e repassando com vocês os princípios do reino, porque antes vocês não tinham o Espírito Santo, vocês não tinham condição alguma de entender a revelação do reino de Deus. Mas agora com o Espírito Santo habitando em vocês, vocês têm condição de entender a revelação do reino. Então eu passei 40 dias repassando, revendo tudo aquilo que eu já havia ensinado. Mas agora fiquem em Jerusalém, aguardem que venha sobre vocês o Espírito Santo, porque vocês agora têm o meu caráter. A produção do fruto do Espírito vai acontecer, mas virá sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão ser capacitados agora com os dons de poder do Espírito Santo para que vocês sejam testemunhas eficazes em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins da terra. Jesus sobe 10 dias depois, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, depois da morte de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, 50 dias depois, no dia de Pentecostes, estávamos reunidos os discípulos, 120 discípulos de Jesus, incluindo Pedro, Tiago, João, a mãe de Jesus, Maria, estavam num salão, o cenáculo, e veio sobre aquela sala, de repente, um vento, o som como de um vento impetuoso, vieram línguas de fogo sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Então é muito simples de olhar para a Bíblia e ver que são duas experiências separadas e diferentes. E nós precisamos das duas. Eu não posso achar que o batismo com o Espírito Santo, que é a segunda experiência, eu não posso achar que isso é opcional. Isso é fundamental. Amém, gente? Há pessoas que acham que o Espírito Santo é que nem quando alguém vai comprar carro, que tem os opcionais. Olha, esse carro, se o senhor quiser, o senhor quer os opcionais? Olha, a gente pode dar para o senhor insufilme, tem roda de liga leve, vidro elétrico, são os opcionais. E as pessoas pensam que o Espírito Santo é um dos opcionais de Deus. Não, o Espírito Santo não é insufilme, o Espírito Santo não é ar-condicionado, não é roda de liga leve, o Espírito Santo é motor. O motor não é opcional. Nós estamos vendendo esse carro para o senhor e como opcional nós oferecemos um motor. O senhor quer um motor no carro? O senhor gostaria do carro com motor ou sem motor? O motor é opcional. Não, eu vou sem motor mesmo, porque eu vou igual o carro dos Flintstones. Vou pedalando assim, abre um buraco no chão e vou pedalando e vou embora. Não tem problema não. Não, o motor é parte fundamental do carro. E o Espírito Santo, ele é motor nesse automóvel. Ele é parte fundamental, não é opcional. Amém, gente? O que bloqueia muitas vezes as pessoas em relação ao batismo com o Espírito Santo é que a gente já viu demais igrejas pentecostais e carismáticas que levam a experiência do batismo com o Espírito Santo para um extremo, que acaba virando fanatismo e exagero. E aí você olha e fala assim, não, esse negócio do Espírito Santo eu não quero, porque eu fui naquela igreja, e eu vi gente caindo no chão, babando, rolando, latindo, gemendo, e o que era aquilo? Eu já vi uma igreja que o pessoal, agora o Espírito Santo está aí, o pessoal começou, e de repente tinha gente de 4 mugindo, o outro latindo, o outro roncando igual um porco, o outro com o dedo na tomada, tomando choque. Eu olhei para aquilo e falei, isso aqui não é uma igreja, é um hospício? E as pessoas acham que aquilo é manifestação do Espírito Santo, não é, aquilo é demônio. Aquilo é demônio. Essas pessoas enganadas, achando que o Espírito Santo... E aí quem vê de fora fala, não, de jeito nenhum, não quero esse negócio não. Não, o Espírito Santo ele é doce e suave. Amém, gente? Ele não precisa dessas manifestações alucinadas para que a gente classifique, não, isso aí realmente é o Espírito Santo. A gente tem que entender que o Espírito Santo, ele se manifesta como uma brisa, às vezes como um vento impetuoso, mas como uma brisa doce e suave. A gente não tem que ter medo do Espírito Santo. O Espírito Santo não entra em você, ou vem sobre você, e você perde o controle. Há pessoas que às vezes imaginam isso. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para os Coríntios, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha tanta manifestação do Espírito Santo, que o culto de Corinto tinha virado uma bagunça. Eram 30 pessoas, 40, 50, 100 pessoas falando em línguas ao mesmo tempo, cada um, e mais outras 50 ou 100 interpretando a língua que era falada, e mais um tanto de gente profetizando, e o culto virava uma bagunça. E graças a Deus porque essa bagunça aconteceu, porque provocou que os coríntios escrevessem para Paulo
com uma série de perguntas. Paulo, como é que a gente faz? A ordem do culto. E Paulo escreve, então, 1ª e 2ª Coríntios para responder a eles. E ele mostra para nós, em relação à ordem do culto, como devia a coisa acontecer. E não é... Algumas pessoas olham para 1 Coríntios e acham que não se pode ou não se deve, é proibido orar em línguas no culto. Não é isso. Tem momento para tudo. Mas é porque existem igrejas onde a coisa vira uma bagunça. O pastor está pregando, de repente algum levanta lá no meio do culto e começa a falar em línguas. Se é na nova... Eu, como dirigente do culto, como governante da igreja, como cabeça da igreja local, eu tenho toda a autoridade para falar para a pessoa, meu irmão, em nome de Jesus, calha a boca. Agora quem está falando sou eu. Então não é hora de falar, pastor, mas eu não aguentei. O Espírito Santo veio e me tomou e eu não tive mais controle. Isso é mentira. Porque um dos elementos do fruto do Espírito é domínio próprio. Como é que o próprio Espírito vai se contradizer, dando a você como fruto, como elemento do fruto, domínio próprio, e por outro lado vem com o dom que você não tem domínio nenhum? Ele entrou, porque aonde você perde o domínio é quando vem demônio. Aonde perdeu o domínio, não sabe o que está fazendo, não é o Espírito Santo, é pombagira. Manifestou lá um troço qualquer. A pessoa depois nem sabe o que aconteceu. Rapaz, você não sabe, você falou grosso, falou fino, até rebolou lá e tal. Ixi! Está gravado! Eu fiz isso, está gravado, está lá no DVD da igreja. Ah, meu Deus do céu, eu não vi nada, que vergonha. Porque a pessoa perde o controle. Ela perde o controle. O Espírito Santo, quando vem, ele não faz você perder o controle. Amém? Eu falo em línguas, você fala em línguas quando você quiser. Não é uma coisa do tipo, pastor, está vindo. O Espírito Santo está vindo. Não é por aí que a banda toca. Não é por aí. Não é assim. Não é assim que a coisa funciona. Eu falo em línguas quando eu quiser e você também. O que a gente precisa quebrar são esses conceitos místicos e errados sobre os dons do Espírito. Para que a gente tenha liberdade. O que você precisa? Se você não é batizado com o Espírito Santo, o que você precisa para falar em línguas? Pastor, precisa daquele culto com aquela música para eu sentir aquele arrepio. Aí o Espírito Santo vem. Você pode ter arrepio, você pode chorar, tudo isso pode fazer parte de um clima emocional, mas não confunda isso com o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo se manifesta quando você, em ousadia, abre a sua boca e ora em línguas. E não importa que você diga, pastor, mas eu não consigo, porque eu já vi vocês orando aí em línguas, e o pessoal, quando fala, parece até que está falando hebraico, que está falando uma língua oriental, e eu não consigo e tal, mas a Bíblia fala sobre gemidos inexprimíveis. O que é gemido inexprimível? Gemido inexprimível, já viu uma criança quando está aprendendo a falar que só geme, não fala? Mas o pai que ouve, a criança faz, falou papai, falou que ouve, fala de novo filhinho, fala de novo, papai, papai. A criança não falou nada. E quando você fala em línguas, você não entende, quem está do seu lado não entende. Mas Deus, Ele olha e fala, meu filho está falando, eu estou entendendo tudo o que ele está falando. E a Bíblia diz que é a oração perfeita. A oração na nossa língua natural, em geral, tem imperfeições. Tem imperfeições, não tem por onde. A gente, quando ora na nossa língua natural, essa oração, ela tem imperfeições, e às vezes a gente faz orações que são mais imperfeitas do que outras, não é verdade? Você já fez aquele tipo de oração que eu chamo de oração de Cerca Lourenço? Sabe o que é a oração de Cerca Lourenço? É aquela oração que o sujeito fala e não diz nada. O camarada começa querendo impressionar e começa a Senhor, nosso Deus e Pai, que se assenta num trono de veludo vermelho no mais altos céus, cercado de anjos por cima, por baixo, por diante, por detrás, anjos que batem as asas, que voam, que somem, que descem, que vêm, que vão, e quando vêm já não vão, e quando vão, trazem a bênção e levam, e trazem para cá, aleluia, e Deus está lá ouvindo aqui e diz assim, agora foca, vai no ponto, foca, e vai no ponto que isso aí não está dizendo nada, foco. Já fez essa oração do Cerca Lourenço alguma vez? Só eu e aquele irmão ali, o resto é tudo mentiroso. Aquela oração que você não sabe nem o que vai falar. Fica enrolando, cercando a coisa e não chega a lugar nenhum. Mas quando você ora em línguas, a Bíblia diz que essa oração, ela é perfeita. Porque ela é louvor, ela é adoração, ela é intercessão, ela é edificação pessoal. Edificação pessoal. Quando você quer edificar o corpo, você quer malhar, quer aumentar o volume da musculatura, você vai na academia e puxa ferro. Quando você quer aumentar a musculatura do seu espírito, você fala em línguas. As línguas são a academia do espírito. Amém, gente? É a malhação do espírito. O tema de hoje é isso aqui, avivados para servir com poder, amor e equilíbrio.
Eu quero que você saia daqui entendendo que quando Deus manda avivamento sobre a igreja, o avivamento não é para que a igreja se sinta bem. O avivamento não é para que as pessoas comecem a dizer, ih, rapaz, a igreja lá é sapatinho de fogo. Não é isso. Não é isso. O avivamento, quando ele vem, é para capacitar você para servir. Servir. Há uma frase que é dita por aí no mundo, quem não vive para servir, não serve para viver. Não está na Bíblia, mas eu vou botar num rodapé, porque devia estar. Porque, na verdade, gente, num contexto de nova aliança, é impossível servir a Deus se nós não servirmos a gente de carne e osso. Na antiga aliança era possível. Se você tivesse a sorte de nascer na tribo de Levi, fosse homem e quisesse servir a Deus no templo ou no tabernáculo, você se apresentava, se você passasse pela peneira, tinha todo um exame para ser feito, exame até físico. Se você passasse na peneira, você podia servir no templo, ou anteriormente, no tabernáculo. Para servir no tabernáculo, você não precisava conversar com ninguém. Você não precisava falar nada. Você não precisava que a pessoa viesse, se aconselhasse, pedisse conselho, nada disso. A pessoa chegou lá com o sacrifício dela, trouxe a ovelhinha dela, você como sacerdote só pegava, impunha as mãos, sacrificava a ovelha e vamos em frente. Ou você ia para dentro do tabernáculo no santo lugar para acender o menorá, repor os pães da propiciação, colocar incenso no altar de incenso, mas você não precisava conversar com ninguém. Na nova aliança, isso aí morreu. Na nova aliança, você hoje, para servir a Deus, serve a gente de carne e osso. Amém, gente? Uma das melhores médicas que eu conheci, na época que eu estava na ativa da medicina, eu conheci uma médica, eu dava plantão num dia, que tinha uma médica de CTI que era a melhor intensivista que eu já conheci. Ela era muito fera, ela diagnosticava rápido, ela tinha os procedimentos, ela fazia os procedimentos rápido, ela entubava rápido, pegava uma veia profunda rápido, ela era tremenda. Aí um dia eu conversando com ela, eu perguntei, mas vem cá, como é que você foi parar no CTI? Assim, trabalhar no CTI, não é parar no CTI. Como é que você foi parar no CTI? Ela disse, olha, eu comecei na área clínica, mas eu descobri que eu detesto ficar sentada para conversar com gente. E no CTI ninguém fala, porque está todo mundo entubado. Ela se encontrou ali. É o espírito da antiga aliança. Né? O sujeito vai levar a oferta, está entubado, não precisa falar nada. Levou a oferta, resolveu. Mas na nova aliança, você tem que servir a gente de carne e osso. Então o avivamento, quando ele vem, é para que a gente sirva com poder, com amor e com moderação. Amém, gente? 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo falando sobre o uso dos dons, e aí ele está explicando sobre o uso dos dons num culto público, e ele diz o seguinte, de sorte que as línguas constituem um sinal. Essa frase para mim do apóstolo Paulo é fundamental para a gente entender que línguas estranhas são exatamente o sinal que evidencia que você foi batizado com o Espírito Santo. Tem gente que confunde as coisas. Você já foi batizado com o Espírito Santo, meu irmão? Ah, eu acho que sim. Se você acha, é porque não foi. Porque é uma convicção, é uma certeza. Fé é convicção. Fé é certeza, não é eu acho. Fé é eu sei. Amém, gente? Há pessoas que pensam, não, mas eu não falei em línguas, mas naquele dia, à noite, eu tive sonhos celestiais. Que bom! Mas a Bíblia não diz que sonhos celestiais são um sinal de que houve o batismo com o Espírito Santo. Mas a Bíblia me mostra que as línguas são um sinal. Em todas as oportunidades no Novo Testamento, a começar pelo dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, até o final do livro de Atos, em todas as oportunidades, onde há relatos do batismo com o Espírito Santo, sempre houve a manifestação primariamente de línguas estranhas. Então, o apóstolo Paulo agora fecha aqui dizendo que as línguas constituem um sinal. Sinal de quê? De que houve o batismo com o Espírito Santo. E aí ele continua dizendo, essas línguas elas constituem um sinal, não inicialmente para os crentes, mas para os incrédulos, mas a profecia não é para os incrédulos e sim para os que creem. Se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em doutos, ou seja, gente que não conhece a palavra, que não são doutores na palavra, ou incrédulos, não dirão porventura que estás loucos. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados, tornando-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo,
outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Mas seja tudo feito para edificação, não para confusão. Então você vê que quando ele fala aqui, quando vocês se reúnem no culto, um traz salmo, outro traz doutrina, outro traz revelação, outro línguas. Então Paulo não está dizendo aqui que é proibido falar em línguas no culto público, mas está dizendo que isso deve ser feito de uma maneira que traga edificação e não confusão. Amém, gente? Os dons do Espírito são o que embelezam a noiva, que é a igreja, a noiva de Cristo, e preparam essa noiva para se encontrar com o noivo. Amém, gente? Eu volto a dizer para você, os dons não são opcionais, são fundamentais. Cada um de nós aqui precisa ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência de línguas estranhas. As línguas são o primeiro e mais primário dos dons. E se você começa a usar o dom de línguas, quando você começa a crescer e amadurecer na palavra, Deus começa a te usar também com os outros dons. Profecia, curas. A palavra de profecia não é uma previsão de futuro, mas é uma palavra de encorajamento, de fortalecimento, quando Deus te mostra e te revela, olha, aquela pessoa precisa de ser encorajada, precisa de ser estimulada a se manter firme na fé, e você nem sabe que a pessoa está passando um problema, mas você vai e profeticamente você diz para ela, Deus, olha, me mandou dizer para você que Deus é contigo, que Ele te ama, que Ele vai te sustentar, que você vai passar por esse problema, você está sendo usado por Deus em profecia, que é uma palavra que exorta, que consola, que conforta, que anima. E o apóstolo Paulo, naquele texto ele diz, olha, se vocês começam a fazer um culto cheio de línguas, numa bagunça danada, o incrédulo entra e fala, esse pessoal é maluco. Mas se você está profetizando, animando, encorajando, fortalecendo, ele diz, poxa, Deus realmente está nesse lugar. Amém, gente? Mas da onde vem essa profecia? É só uma palavra de ânimo? Não, é uma inspiração, é algo que Deus inspira no seu coração de maneira sobrenatural. E é preciso que você lembre, Deus usa para produzir o sobrenatural, frequentemente Deus usa o natural. Frequentemente Deus usa o natural para produzir o sobrenatural. Jesus andou sobre as águas. O andar sobre as águas é sobrenatural. Mas a água por onde ele andou, por cima de onde ele andou, é algo natural. O falar em línguas, as línguas são sobrenaturais, mas o falar é natural. Ele usa a sua língua natural, os seus lábios naturais, a sua laringe natural. E você é quem fala, não é o Espírito Santo que fala por você. Amém, gente? Gênesis 24... conta a história do casamento de Isaac e Rebeca. Eu não vou ler o capítulo todo, porque ele é relativamente extenso, mas confia aqui que eu vou contar para você a história como ela está na Bíblia. Só para você ter uma ideia, Romanos capítulo 15, no versículo 4, diz para nós que aquilo que é escrito no Antigo Testamento é para nossa edificação. É algo que é sombra e tipo, são personagens reais, gente de carne e osso que existiu, com histórias que aconteceram, mas Deus, de alguma forma, dirigiu aquela história, como um diretor de um filme ou de uma novela, Deus dirigiu aquela história para que ela apontasse para Jesus e a igreja. Então, quando você vai a Gênesis 24, você vai ver a história do casamento de Isaac e Rebeca, você vê ali uma história que aponta para o relacionamento de Jesus e a sua igreja, a sua noiva que somos nós. O apóstolo Paulo usa essa expressão de que a igreja é a noiva de Jesus, não é isso? Nós somos a noiva de Cristo. Agora dá uma olhada só nessa história que aponta, é uma história real, mas que tem uma simbologia embutida dentro dela. Olha só o que acontece. Abraão, ele olha para Isaac e diz, olha, Isaac já cresceu, Isaac já era um adulto, está na hora dele casar. Mas ele não tinha uma noiva por perto, então ele pega o seu servo mais antigo, mais chegado, mais fiel, que era Eliezer, e manda Eliezer ir buscar uma noiva para Isaac. No capítulo 24 não aparece o nome de Eliezer. A gente sabe que esse servo mais próximo, mais chegado, era chamado Eliezer, porque lá atrás, quando Deus fez a promessa a Abraão, de que a descendência dele seria como as estrelas dos céus e a areia da praia, ele diz, mas Deus, como é que a minha descendência será grande assim, se eu não tenho um filho sequer? E o meu herdeiro será o meu servo Eliezer. Porque eu não tenho filho para deixar a minha herança. O meu servo Eliezer, que é o servo mais chegado, mais próximo, mais fiel, ele será o meu herdeiro. E Deus diz, não, você vai ter um filho. Então a gente sabe que o nome desse servo era Eliezer, mas no capítulo 24 o nome dele não é citado. Porque o Espírito Santo, ele quando se manifesta, ele é absolutamente invisível e discreto.
Ele se manifesta como uma brisa suave. Às vezes ele vem como um vento impetuoso, mas ele é uma brisa suave. Ele está presente aqui agora. Você não está vendo, você talvez não esteja sentindo, mas ele está aí ministrando já sobre a sua vida. Amém? Ele já está mandando chuva sobre a sua vida. Já existe uma chuva do Espírito Santo acontecendo nesse lugar. O Espírito Santo, ele fala, Jesus compara o Espírito Santo com rios de águas vivas e com chuva. E é óbvio que se eu quero o Espírito Santo fluindo na minha vida, os rios de água viva, na fonte, na origem desse rio, eu preciso de que haja chuva. Nenhum rio continua fluindo se não houver chuva na sua origem, no seu manancial, no seu início. E o Espírito Santo, ele é o rio que flui, mas ele é a chuva que cai para alimentar esse rio. E eu preciso de entender que eu preciso da manifestação plena, o Espírito Santo em mim para a produção de fruto e o Espírito Santo sobre mim para a produção dos dons. Amém, gente? Então ele manda Eliezer para buscar uma noiva. Até aqui, nós temos 3 personagens nessa história. Abraão, que aponta para o pai. Ele é o pai que ama o seu filho e que quer que esse filho tenha uma noiva. Essa história é simbólica da igreja. Você está começando a pescar aqui. Abraão, ele é o pai que representa Deus Pai. Ele quer uma noiva para Isaac, que é o filho amado, o filho da promessa. É a segunda pessoa da Trindade, Jesus, o filho amado. E ele manda o seu servo, Eliezer, que é o servo fiel, o procurador, o representante do pai, que obviamente você já concluiu que ele é um representante de quem? Do Espírito Santo. Teólogos formados, aleluia. Eliezer, esse nome Eliezer, no grego é Lázaro, mas no hebraico Eliezer vem de 2 palavras, Eli e Ezer. Eli significa o Senhor. Jesus na cruz do Calvário fez esse clamor em hebraico, Eli, Eli, lema sabachthani, que significa Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Então Eli significa o Senhor e Ezer significa ajuda. O nome Eliezer significa o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é aquele que ajuda. Ou seja, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Meu irmão, você para conseguir vencer na vida, você para conseguir vencer as barreiras, as dificuldades, as lutas, as crises econômicas que se apresentam, você precisa do Espírito Santo para te ajudar. Quando o Espírito Santo te ajuda e você ouve a voz do Espírito Santo e segue a direção do Espírito Santo, tudo te vai bem. Você está no caminho do sucesso, no caminho da vitória. Amém? Há pouco tempo, a Denise estava comentando comigo, ela viu uma reportagem, eu mesmo não assisti, mas ela viu, de um menino de 14 anos, um garoto de 14 anos, que bolou um aplicativo. E saiu aí vendendo um aplicativo que, o que fazia esse aplicativo de tão extraordinário? Era um aplicativo para comprar material escolar, lápis, caderno e borracha. O garoto está milionário. O garoto está milionário. A mãe está administrando a riqueza para ele, porque ele ainda com 14 anos, ele só sabe comprar bala e chiclete. Então a mãe está administrando a coisa toda. Mas o garoto bolou um aplicativo, uma coisa tão besta. Por que não fui eu, Senhor? Aleluia, oh meu Pai. Mas uma coisa simples. Você entende que de repente Deus pode te dar uma ideia simples, que parece algo banal e corriqueiro, mas que pode fazer de você um milionário? Que pode transformar você de funcionário agora em patrão? Que pode transformar você de funcionário em empresário? Mas é preciso que você esteja desejando, Senhor, eu quero ser dirigido pelo Teu Espírito Santo, eu quero a plenitude do Teu Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo em mim, mas eu também quero o Espírito Santo sobre mim. Amém? Então o pai, Abraão, ele mandou esse ajudador, Eliezer, o representante, o tipo do Espírito Santo, encontrar uma noiva para o seu filho, Isaac, que representa Jesus, o filho. E aí surge uma nova personagem nessa história, Rebeca, que é a noiva. A noiva é a igreja, aponta para a igreja. Rebeca aqui é um símbolo da igreja. E Rebeca foi convencida por Eliezer a se casar com Isaac sem nunca ter visto Isaac na vida. Ela não sabia se Isaac era alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio. Eliezer apenas falou para ela sobre Isaac, sobre o seu pai Abraão. Ela se deixou convencer por Eliezer e disse, não, eu quero casar, eu vou casar com esse Isaac. Da mesma forma, gente, nós só estamos aqui porque o Espírito Santo é quem nos convenceu de que Jesus é o Senhor. Não é o pastor, não foi o pastor. O pastor pode fazer um apelo, mas você só responde esse apelo se o Espírito Santo tocar no seu coração.
Não, o fulano agora mudou de igreja, mudou de religião, porque esse pastor é esperto demais, esse pastor convenceu ele. Não, quem convence o homem é o Espírito Santo. Ele quem nos convence da justiça. E é ele quem fala ao coração do homem. Ele convenceu Rebeca, sem que Rebeca nunca tivesse visto. Nós nunca vimos a Jesus, mas nós tomamos uma decisão de casar com ele. Nós aceitamos o apelo do Espírito Santo no nosso coração e nós dissemos, amém, eu quero casar com esse Jesus, eu quero ser a noiva desse Jesus, eu quero fazer parte dessa noiva grandiosa, que é sem mancha, sem mácula, sem ruga, uma noiva linda que ele está preparando para se encontrar com ele, amém? E esse dia da segunda vinda, do encontro da noiva com Jesus, já está chegando, gente. Esse dia está chegando, não está longe, creia nisso, aleluia. Ela foi convencida por Eliezer, Rebeca, a se casar com Isaac sem nunca tê-lo visto antes. O servo Eliezer, ele pergunta a Deus quem seria a mulher, quem ele devia escolher. Ele vai até um poço, tem um monte de garotas, e ele pergunta a Deus, quem é aquela que tu queres que se case com Isaac? E Deus mostra Rebeca, ele vai lá, conversa com ela, ela topa. Entenda uma coisa, você não está aqui por um acaso, você foi escolhido por Deus. Ele te olhou no meio de uma multidão, e no meio da multidão, ele te escolheu, ele te amou, ele te chamou. Não é que ele não chame ou escolha a outros, é que você deu ouvidos ao chamado dele. Você disse sim ao apelo do Eliezer, o Espírito Santo de Deus, o ajudador. Amém? Você disse sim a esse apelo. Deus mostra para Eliezer, mas ele pergunta para Rebeca, para Rebeca, você virá, e ela afirma com seus lábios que sim. Ou seja, Deus nos escolhe, mas nós temos que aceitar a escolha de Deus. Não é algo que Deus vem, torce meu braço e me força a aceitar a Jesus. Não, é de vez em quando a gente faz um apelo. O que é um apelo? É uma oportunidade de alguém levantar a mão e dizer, olha, realmente agora eu concluí que Jesus é o caminho, Ele é o Senhor, Ele é a verdade, Ele é a vida, é com esse que eu vou. E abraça isso aí. Deus só recebe você quando você toma uma decisão. Não é o pai que toma a decisão pelo filho. Não é o irmão que toma a decisão pelo irmão. Não é a mãe que toma a decisão pelo filho. É o filho que toma a decisão por si próprio. E diz, não, eu quero esse Jesus. Amém, gente? Deus não aceita ninguém forçado. Não é por força, não é por violência, é pela ação do Espírito Santo. Então a Bíblia nos diz que Eliezer, como sinal do noivado, Eliezer colocou sobre Rebeca uma série de enfeites. Ele colocou um pendente no seu nariz, que hoje a gente chama de piercing, para choque de muitos. Colocou um piercing no nariz de Rebeca. Gente, eu fiquei chocado que quando eu comecei a procurar isso aqui, eu vou mostrar para você uma foto aqui de uma noiva da cultura oriental, com piercing, com esse pendente, que a Bíblia chama de pendente, na linguagem moderna a gente chama de piercing, mas eu quando comecei a procurar, o Google me levou para alguns outros sites, e eu vi um site de algumas jovens, meninas, jovens, mas já tomadas pelo legalismo, com uma mentalidade de que piercing é pecado, tatuagem é pecado, e tudo é pecado, e brinco é pecado, e não sei o que é pecado. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, essas garotas já estão tomadas pelo legalismo. Que infeliz, miserento que instalou isso aí na cabeça dessas garotas, porque elas não nasceram assim. Elas não acreditaram assim porque leram a Bíblia, porque alguém ensinou isso para elas. E elas se tornaram meninas legalistas, meninas bonitas que podiam estar aí falando do favor, do amor, da graça de Deus, mas que acreditam que piercing é pecado. Nunca leram a Bíblia, porque se ler isso aqui vão tomar um choque. Mas eu não concordo com Deus, porque esse pessoal é tão legalista que até vendo na Bíblia, não, eu não concordo com Deus. Não, eu vi um pastor fazer isso, eu vi um pastor que olhou e falou, o que? Jesus transformou água em vinho? Eu não aceito isso. Onde é que já se viu transformar água em vinho? Não aceito esse negócio, não produziu bênção, ninguém foi curado. Comigo é diferente, comigo é na cura, é na libertação, aleluia. Falei, meu Deus, o cara pirou, o cara está criticando Jesus. O cara tirou Jesus do trono e sentou. Sou eu, é comigo. Mas eu preciso entender que, gente, entenda o seguinte, piercing para nós hoje, tatuagem, é cultural. Não tem nada a ver com adoração e religião. Pode ser que no passado tivesse. Não, mas tatuagem é coisa de adoração do demônio. É só enfeite. Eu não tenho tatuagem, mas eu vou mandar fazer só de implicância. Vou chegar aqui com a camiseta, um dragão aqui, só de implicância. Porque da onde que tiraram essa história? É óbvio que eu sei que tem gente até que faz tatuagem com uma conotação religiosa. Eu sou do capeta. Azar. Mas tem gente que tatua a cruz e bota Jesus é o Senhor.
Mas a conotação não tem a ver com, em princípio, com algo espiritual ou religioso. É apenas enfeite, é cultural. Piercing é cultural, não tem nada a ver com uma questão, não, isso aí é um sinal da escravidão do diabo. Peraí, o piercing de Rebeca simbolizava o noivado dela. Com Isaac não tinha nada do diabo aqui nessa história. Amém, gente? Bom, ele colocou um pendente no nariz, bracelete, que hoje a gente chama de pulseira, de ouro, roupas novas e outras joias de ouro e de prata. Isso aqui é como ficou Rebeca. Tem gente que olha para você, meu Deus, se a Rebeca era assim, não aceito em nome de Jesus. Mas era. E esse piercing aqui, é o piercing do noivado. Ela colocou logo mais dois, que é para garantir que o noivo não ia fugir. Mas isso aqui, foi isso que Eliezer fez com Rebeca. Colocou um pendente no nariz, brincos de ouro, pulseiras de ouro, roupas novas. Por quê? Porque ele queria apresentar a noiva para Isaac, uma noiva arrumada, linda. E é isso que são os dons do Espírito Santo. Eliezer deu presentes para Rebeca. E essa palavra que aparece no Novo Testamento, traduzida como dons do Espírito, é carisma, os carismas do Espírito. E a palavra carisma, ela pode ser traduzida como dom ou como presente. São os presentes do Espírito Santo para nós, do Eliezer de Deus para nós, para que nós sejamos apresentados a Deus como uma noiva arrumada, uma noiva linda, uma noiva adornada, sem mancha, sem mácula, sem ruga, com chapinha, botox, tudo que tem direito. Amém, gente? 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, em 2 Timóteo no capítulo 1, nos versículos 6 e 7, Paulo diz assim para Timóteo: por essa razão, pois eu te admoesto, que você reavive o dom de Deus. E essa palavra dom aqui no grego é carisma. Existem duas palavras que são traduzidas do grego para o português como dom. Uma é doria, a outra é carisma. Doria fala sobre o presente ou o dom de Cristo, ou o dom do Espírito Santo, mas o Espírito Santo como um presente dado a nós. Mas quando fala dos dons do Espírito, a palavra é carisma, e a palavra usada aqui por Paulo é carisma. Eu admoesto você, eu encorajo você, Timóteo, que você reavive o carisma de Deus, o dom do Espírito Santo de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Agora a pergunta é, qual era essa razão pela qual Paulo estava encorajando Timóteo a reavivar o carisma de Deus, os dons do Espírito na sua vida? É que Timóteo, ele se tornou pastor. A epístola, primeira e segunda epístola, as epístolas, primeira e segunda de Timóteo, são epístolas que Paulo escreve para Timóteo, porque Timóteo estava sendo empossado como pastor da igreja de Éfeso, que era a maior igreja do Oriente. E ele, Timóteo, estava substituindo ninguém menos do que o próprio apóstolo Paulo. Então é lógico, os historiadores dizem que Timóteo, quando assumiu a igreja de Éfeso, ele tinha mais ou menos 19, 20 anos. É como se, de repente, alguém dissesse: olha, o pastor Fragale está saindo, está indo ministrar agora numa outra igreja, não sei aonde, e quem vai assumir aqui é um dos garotos da Vibe. Garoto de 19, 20 anos. É possível que alguém olhasse e dissesse: poxa, mas esse garoto aí, será que ele conhece a Bíblia? Ah, meu Deus, isso vai ser um problema. E Timóteo começou a tremer. Caramba, como é que eu vou substituir o apóstolo Paulo e ser pastor de uma igreja, a maior igreja do Oriente? Justamente a igreja de Éfeso. Uma igreja instruída na palavra, uma igreja cheia dos dons do Espírito. Como é que eu vou? Aí Paulo começa a escrever para ele dizendo: Timóteo, vou te dar umas dicas, uns segredos para você ser um bom pastor e se dar bem no ministério. Primeira coisa, procura apresentar-te a Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. É isso que as pessoas vão respeitar em você. Não é a sua idade, não é a sua aparência, mas a sua intimidade com a palavra. Respeita os mais velhos como se fossem teus pais, as meninas da igreja como se fossem tuas irmãs, e reaviva, Timóteo, o dom de Deus que é em você pela imposição das minhas mãos, porque eu estou vendo que você está cheio de medo, mas se você puxar uns versículos antes, olha o que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu estou lembrado das tuas lágrimas, você chorando de ansiedade, de preocupação. Caramba, eu vou ter que assumir essa igreja, será que eu tenho capacidade para isso? Eu estou lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ir ver você, para que eu transborde de alegria. Por essa razão, porque eu me lembro das tuas lágrimas, da tua ansiedade, da tua preocupação de assumir o pastorado dessa igreja, é que eu admoesto você, que você reavive o dom de Deus que há em você. Porque é isso que vai te capacitar para que você seja um vencedor. Porque o plano e o propósito de Deus para cada um de nós
Paulo, Timóteo, eu, você, é que nós sejamos vitoriosos e vencedores. Em todas as coisas, no ministério, na empresa, no trabalho, na família, no que for. Deus quer que você seja bem-sucedido, que você seja um vitorioso. Aleluia, amém? Porque Deus, e olha só onde ele coloca agora esse texto, é justamente quando ele está falando para Timóteo: Timóteo, reavive o dom, reavive o carisma de Deus, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou de medo, mas de poder, amor e de moderação. E essa palavra covardia, que equivale a medo, é o oposto de poder, amor e moderação. E é isso que a gente quer ter e ser: poder, amor, moderação. E essa palavra moderação no grego é sofronismos. Sofronismo significa literalmente uma mente disciplinada, equilibrada e sóbria. Sofronismos vem de duas palavras: sozo, que significa salvo, curado, liberto, vitorioso, e fren significa a mente racional. Quando ele está dizendo a mente racional associada com sozo, qual é o resultado que dá? A mente de Cristo. Uma mente equilibrada, uma mente sadia, uma mente capacitada para ver com clareza no meio da crise, uma mente capacitada para olhar e ver a saída que ninguém enxerga, uma mente capacitada para enxergar que Deus é bom e que mesmo no meio do tumulto, Deus sabe quem você é no meio da multidão. Ele te identifica, Ele sabe quem você é e Ele cuida de você. Aleluia! Sofronismos fala de uma mente que reflete o poder da salvação de Cristo. Aleluia! Será que você pode dizer isso? Eu tenho a mente de Cristo. Meu irmão, essa é uma noite do Espírito Santo chover sobre a sua vida. Essa noite de você sair daqui com uma mente renovada, transformada, sair com o seu espírito edificado. É uma noite para você sair daqui cheio do dom do Espírito avivado no seu coração. Não é uma noite comum para você sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Nós precisamos de uma mente que opere dentro da revelação da salvação. Uma mente salva da depressão, da angústia, dos pensamentos negativos. Essa é a mente que Deus quer que nós tenhamos. Lembre-se que no jardim do Getsemane, Jesus suou gotas de sangue para livrar a sua mente da angústia, para livrar a sua mente do estresse. O sangue de Jesus é o que provoca redenção, é o que provoca salvação. E o sangue de Jesus foi vertido na sua testa, para que você, falando da mente, a preocupação que Jesus sofreu no jardim do Getsemane, não foi uma preocupação dele, mas a nossa preocupação, a nossa ansiedade, para que nós fôssemos redimidos de toda preocupação, ansiedade e medo, para que nós fôssemos libertos, para que nós tenhamos a mente dele. Aleluia! Como é que essa mente acontece? Primeira coisa, eu preciso aprender a renovar a minha mente nos princípios da palavra. Mas há uma outra coisa que eu preciso associar a isso. Eu preciso reavivar o carisma, o dom de Deus na minha vida. Eu não posso abrir mão do batismo com o Espírito Santo com a evidência das línguas estranhas. Eu não posso abrir mão disso. Veja só, o apóstolo Paulo trata o medo como um espírito. E ele mesmo diz que o espírito oposto é o espírito de poder, de amor e de uma mente equilibrada. De uma mente sadia. Aleluia! Então, ao avivar o dom de Deus na sua vida, o espírito de medo com todas as suas mazelas vai embora. Sai! Ele sai. Enquanto mais você aviva o dom, quanto mais você ora em línguas, mais o poder de Deus se manifesta na sua vida. Quanto mais você ora em línguas, mais o amor de Deus se manifesta na sua vida. Quanto mais você ora em línguas, mais equilíbrio de mente você alcança. Com uma coisa tão simples, tão aparentemente até banal, orar em línguas. Caramba, quantos resultados positivos de uma coisa tão simples que Deus nos concede, que é o dom da oração em línguas. Amém, gente? Amém. Mas como é que eu sei que o dom de Deus é esse citado em 1 Timóteo? Eu já falei para você, a palavra usada por Timóteo é carisma. Carisma, os dons do Espírito. Eliezer enfeitou Rebeca. Ela se apresentou a ele com roupas de uma pastora de ovelhas. Ela talvez estivesse despenteada pelo vento do deserto, com seu cabelo cheio de pó do vento. Mas Eliezer disse: não, eu não posso apresentar você assim a Isaac, dessa maneira. Deixa eu colocar em você aqui o pendente, que significa que agora você é noiva, que agora você tem um relacionamento de uma aliança com Isaac.
deixa eu colocar aqui as pulseiras de ouro, deixa eu colocar em você colar de prata, deixa eu colocar em você uma roupa nova, deixa eu enfeitar você, e quando você aparecer diante de Isaac, ele vai olhar para você e vai se apaixonar por você, porque você vai se apresentar a ele como uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga, uma noiva enfeitada, uma noiva linda, uma noiva com o caráter de Cristo e os dons de Cristo. Amém, gente?